Inspirada nos ideais de liberdade e de solidariedade e comprometida com o avanço humano, tecnológico e científico, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul é uma referência na produção de conhecimentos. E é a partir da dinâmica e da evolução desses conhecimentos que a URGS TV desenvolveu o Multiponto, um programa que tem a preocupação de discutir assuntos de interesse e relevância sociais. A partir da produção acadêmica, científica e cultural de alunos e professores da universidade, o Multiponto quer problematizar questões do nosso tempo e permitir novos olhares sobre temas carentes de maiores reflexões. O Multiponto quer que o telespectador analise as suas concepções e construa seus conceitos com base na multiplicidade de olhares da universidade. Em contato com diferentes visões de mundo, de sociedade e de relações humanas, cada um de nós pode desenvolver e qualificar saberes próprios, uma vez que o conhecimento exige liberdade. E é comprometida com essa liberdade de pensar que a URGS TV apresenta agora o Multiponto. Faça do Multiponto o seu ponto de partida. A capital gaúcha conta atualmente com 1.300.000 habitantes, numa área de 47 mil hectares que continua se expandindo. Esse crescimento urbano acaba gerando prejuízos para a natureza, para a vida dos animais e para o próprio homem. Os primeiros imigrantes chegaram a Porto Alegre por volta de 1732. A partir daí, a cidade cresceu graças à sua biodiversidade e às vantagens oferecidas pela geografia de seus rios. Ao longo de 235 anos, o crescimento urbano se intensificou, modificando a paisagem da capital gaúcha até chegar à forma que conhecemos hoje. Do ponto de vista da geografia e da geografia urbana, a gente sempre ensina que a cidade ela surge a partir de um determinado sítio. E o que é o sítio? O sítio é o suporte, o receptáculo da cidade, né? Portanto, no nosso caso aqui, Porto Alegre tem como receptáculo toda essa área diversificada do ponto de vista do relevo, da cobertura vegetal, da hidrografia. Nós temos morros, nós temos áreas baixas, nós temos áreas próximas a lagos, nós temos conjunto de ilhas, então tudo são essas feições todas, constituem, digamos, o que seria a configuração da natureza original. Porto Alegre vai surgir, como a gente sabe, a partir aqui do Lago Aíba, mais precisamente da Ponta da Cadeia, e vai se estendendo, basicamente, ou pelos interflúvios, ou seja, pelas cristas mais altas, mas não tão altas, e pelos vales, as regiões mais rebaixadas. Porto Alegre cresce em diferentes eixos. No sentido horizontal, a Zona Sul representa um ponto de expansão da cidade com aumento do número de imóveis. No sentido vertical, o centro, com seu aglomerado de prédios, é um exemplo da concentração urbana e da transformação do ambiente original. Mas a modificação da cidade também depende de outros fatores. Os dados de população mostram que a cidade de Porto Alegre, não a grande Porto Alegre, ela não tem um crescimento populacional do ponto de vista migratório efetivo, de migração externa. Por quê? Porque a população que vem de outras cidades ou de outras regiões, ou mesmo da zona rural do estado ou de fora do estado, elas se dirigem à grande Porto Alegre, à região metropolitana. Então, essa expansão de Porto Alegre, tem muitos estudos que indicam que ela ocorre a partir de uma mobilidade urbana, ou seja, da população que vive em Porto Alegre já de mais tempo, inclusive populações migrantes dos anos 70 do século passado e que hoje, por circunstâncias econômicas, por rebaixamento das suas rendas, tende a se dirigir para as periferias. Existe uma outra expansão urbana que a gente também faz referência, que traz problemas, digamos, do ponto de vista da ocupação da cidade, que é a expansão dita informal, né?
aquela população que ocupa áreas, digamos, de forma irregular. Essa expansão se dá, por exemplo, a partir de uma ocupação irregular em direção aos morros, ou seja, em direção muito das áreas de preservação de Porto Alegre. Então aí nós temos alguns impactos a ser considerados. A urbanização provoca impactos ambientais, entre eles as transformações no clima local, a poluição e o desmatamento. Essas mudanças influenciam não apenas a vida das pessoas, mas também da fauna nativa. A cidade, ela produz coisas interessantes. Eu acho que, de um lado, a cidade promove, digamos assim, a diminuição da fauna nativa, na medida em que os animais tendem a se afastar desse ambiente construído, né? Mas, ao mesmo tempo, há outros animais que se aproximam desse ambiente construído e até proliferam, né? É o exemplo das aves. Isso também se associa a alguns refúgios, né? E aí nós temos aqui em Porto Alegre o Parque de Alto do Jacuí, que efetivamente é uma grande área verde, um conjunto de ilhas que fazem esse papel de refúgio dos animais, inclusive daqueles animais que já em outras épocas, em função da construção de Porto Alegre, digamos, abandonaram esse espaço. Enquanto um parque que se constituiu após uma ocupação e que sofre um processo de ocupação, eu acho que é preciso que a gente pense nessa área com carinho, porque efetivamente ela é uma área, do ponto de vista ambiental, fundamental, mas é preciso que essas populações, especialmente aquelas populações que ocuparam o espaço por um processo de marginalização urbana, sejam associadas a esse processo e tenham um espaço efetivo, né, de moradia num contexto, digamos, ambientalmente adequado. A transformação daquele sítio original por uma construção urbana que vai gradativamente desconhecendo os problemas que essa construção promove, né? Hoje a gente já sabe, mas se a gente pegar a história de Porto Alegre ou de qualquer outra cidade,